Daniel capítulo 2. Hoje nós estaremos estudando a segunda parte do capítulo 2 de Daniel. Vai dos versos 24 ao 49. Então eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta na medida que nós formos expondo o texto, então nós vamos assim fazendo a leitura. Queridos, um dos temas bastante abordados na Escritura Sagrada é a chegada do reino de Deus. E como o reino de Deus, ele é diferente dos reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, eles surgem com uma grande pompa e fundamentados sobre a soberba e o orgulho humano. Enquanto que o reino de Deus, ele teve início com o Filho de Deus nascendo em uma cidadezinha da Judéia, sendo colocado em uma manjedoura. Enquanto que os reinos deste mundo manifestam a glória dos homens, o reino de Deus manifesta a glória de Deus. Enquanto que os reinos deste mundo, eles têm o seu ciclo, ou seja, eles se levantam, passam um tempo, eles caem. O reino de Cristo não. O reino de Cristo é o único reino que vai durar eternamente, que não vai ser sucedido por nenhum outro reino. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade, queridos, de estudarmos ou começarmos o estudo do capítulo de número 2 de Daniel. E nós vimos que o povo de Israel havia sido levado cativo ali para a Babilônia, e provavelmente aqueles israelitas que estavam ali exilados na Babilônia, eles tinham as suas dificuldades para entender por que aquilo estava acontecendo com eles. Será que Deus os havia abandonado? Será que os deuses da Babilônia eram mais fortes do que o Deus de Israel? Porém, desde o capítulo 1, nós vimos que Daniel vai deixar claro que foi Deus quem entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E queridos, o fato é que Deus não abandonou o seu povo. Deus estava ali com o seu povo na Babilônia, na provação, na dificuldade. E Deus então resolve se revelar ali como sendo o único Deus verdadeiro. E Ele faz isso revelando os seus atributos. Nós vimos na semana passada Deus revelando o seu atributo do conhecimento, da sabedoria, trazendo à luz um mistério que era o sonho do rei e a interpretação do sonho. Hoje, queridos, nós veremos como Deus também vai manifestar o seu poder, especialmente trazendo um reino, o reino do seu Filho amado Jesus Cristo, um reino eterno. Então eu gostaria de, nesse momento, convidar você para juntos meditarmos sobre o seguinte tema: o poder de Deus é manifestado na vida do seu povo e no triunfo do reino eterno de Cristo. O poder de Deus é manifesto na vida do seu povo e também no reino eterno de Cristo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, queridos, nesta manhã, é que o poder de Deus pode ser visto na vida dos seus servos. Vamos relembrar um pouco aqui do nosso relato. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho. Ele então chama os sábios do seu reino para interpretarem o seu sonho, porém ele se recusa a contar o conteúdo do sonho.
Os sábios então disseram a ele: olha, rei, essa tarefa que tu está exigindo de nós, que o Senhor está exigindo de nós, é impossível, porque os deuses que te deram esse sonho, eles não habitam entre nós para nos revelar qual é o significado do sonho. Então, por causa da impossibilidade dos sábios da Babilônia de trazerem a interpretação do sonho do rei, ele então os sentenciou à morte. Incluso ali naquele decreto de morte estava também Daniel e os seus amigos. Mas quando Daniel ficou sabendo daquele decreto, ele então resolveu ir até o rei, pedir um tempo ao rei, retorna, reúne seus amigos e ele vai então orar ao seu Deus, pedir que o Senhor trouxesse a revelação daquele sonho, daquele mistério. E diz a Bíblia que o Senhor então respondeu à oração e deu a Daniel tanto o sonho quanto o seu significado. E Daniel então, muito grato a Deus, ele adora ao Senhor. E isso, queridos, nos traz exatamente para esse ponto do capítulo que nós estaremos meditando hoje, quando Daniel ele vai à presença de Nabucodonosor para trazer ao rei a interpretação do sonho. E uma coisa que vai chamar a nossa atenção aqui é como Daniel ele se porta ali diante do rei. Daniel, meus queridos, ele vai tirar o foco da pessoa dele e vai direcionar o foco para Deus. Ele faz isso, queridos, e nós vamos perceber, e isso fica bem claro, no contraste que há entre a atitude de Daniel e a atitude de Arioque, comandante da guarda do rei Nabucodonosor. Então, acompanhem comigo aqui a atitude de Daniel a partir do verso 24 e 25, nos é dito assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao que o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Veja, queridos, Daniel vai até o comandante da guarda, Arioque, e diz que ele tem a interpretação do sonho. O texto vai dizer que Arioque depressa, ou seja, ele estava ansioso para ir à presença do rei e contar a ele a notícia. Só que como é que ele conta a notícia? Ele vai dizer assim: olha, rei, eu encontrei dentre os cativos de Judá um que vai interpretar o teu sonho. Ou seja, na verdade, Arioque, ele achou ali em Daniel uma oportunidade para se autopromover, para ganhar alguns pontos com o rei. Entretanto, você vai perceber a atitude de Daniel que é contrária a essa atitude de Arioque. Primeiro, veja, que nesse momento em que os holofotes estão todos postos e voltados para Daniel, Arioque tinha acabado de introduzir Daniel e dizer: olha, rei, aqui está o cativo de Judá que vai trazer a interpretação do teu sonho. Nabucodonosor então fica logo entusiasmado com aquelas palavras e já pergunta a Daniel algo. Verso 26, ele vai dizer: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Veja, era só Daniel dizer: sim, eu posso,
eu sou capaz. E o nome dele estava feito ali na Babilônia. Mas observe, não é, qual foi a resposta que Daniel deu ao rei, verso 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revelará os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas. Observe aqui, queridos, que em nenhum momento Daniel ele vai querer usurpar uma glória que não pertence a ele. Pelo contrário, na medida em que os holofotes são direcionados para Daniel, ele então os direciona para o Senhor Deus. E isso fica claro até aqui no verso 30, quando diz assim: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Interessante, queridos, porque Daniel ele não vai dizer: olha, rei, eu estou aqui, eu posso revelar o teu sonho, como tu sabes, tu fizeste aquele teste comigo, eu tirei uma nota acima de todos, fui considerado 10 vezes mais sábio do que todos os sábios aqui da Babilônia, então eu tenho condições de trazer a tua tão almejada interpretação. Não é essa a atitude de Daniel, né? Mas Daniel poderia ali cair no erro de se envaidecer, de se engrandecer, né? De chamar para si a honra, mas ele então dá a glória a quem de fato ela é devida. Mas, queridos, infelizmente nós, seres humanos pecadores, somos sempre pessoas que buscam, né, tirar alguma vantagem, nos autopromover, buscar a nossa própria glória. Esse é o ser humano. Então, quando na verdade nós deveríamos nos preocupar em que o nome de Deus fosse glorificado, engrandecido e exaltado, nós muitas vezes queremos que o nosso nome seja exaltado, engrandecido, que na boca das pessoas sempre venha acompanhado de elogios, e nós muitas vezes pescamos os elogios, como fazia aqui Arioque. E aqui, queridos, nós também vamos observar o testemunho de Daniel. E aqui, o que é isso na vida de Daniel, né? É o poder de Deus sendo manifesto na vida do seu servo. Queridos, o testemunho ali de Daniel era um testemunho que revelava para o rei e para os demais componentes ali da corte do rei, o poder de Deus manifesto na vida daquele jovem. Assim como hoje também, quando nós damos um bom testemunho, quando nós buscamos fazer todas as coisas para a glória de Deus, nós também estamos manifestando em nossas vidas o poder de Deus, porque fica claro que nós não somos o que somos por nós mesmos, mas foi um poder que nos transformou e nos fez sermos pessoas que de fato não vivem para si, mas vivem para exaltar o reino de Deus, para glorificar a Deus, que não buscam os seus próprios interesses, mas os interesses do reino de Deus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse: o poder de Deus pode ser visto na vida dos seus servos. Mas o segundo ponto que eu também quero compartilhar com os irmãos
é que o poder de Deus pode ser visto no estabelecimento do reino eterno de Cristo. E eu quero então convidar você para ler aqui o conteúdo do sonho de Nabucodonosor, a partir do verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando uma pedra, até aqui, queridos, até o verso de número, continuando, perdão. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Até aqui a leitura. Veja, Nabucodonosor, ele no seu sonho, ele viu uma enorme estátua. E essa estátua, ela tinha basicamente 4 partes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram de ferro misturado com barro. E enquanto Nabucodonosor estava olhando para a estátua, o que aconteceu? Uma pedra não cortada por mãos humanas veio em direção à estátua e atingiu a estátua nos pés, e ela então ela quebrou os pés e a estátua desmoronou. Ela foi completamente esmiuçada, quebrada, se tornou inclusive pó. O vento veio e levou esse pó, e não ficou nenhum vestígio então ali daquela estátua. E aquela pedra que atingiu a estátua, então ela começou a crescer, se tornou uma montanha e encheu toda a terra. E esse foi o sonho do rei. E aqui a gente então começa a entender um pouco por que o rei estava tão perturbado com este sono. Veja, ele tinha começado o seu reinado ali na Babilônia, dominando as nações, e de repente ele tem esse sonho. Provavelmente ele imaginou que ele era aquela estátua, e que vinha outro, e que acabava com ele. E ele então ficou agoniado, perturbado, perdeu o sono. Ele queria uma interpretação correta, porque ele queria saber o que é que os deuses estavam alertando ele por meio daquele sonho. E aí é interessante porque Daniel então traz à luz o sonho e traz também a interpretação, que vai então tranquilizar o coração do rei. A partir do verso 36, nós já vamos observar aqui a interpretação do sonho. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que
dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor. Veja, essa foi então a interpretação que Deus concedeu ao seu servo Daniel e que ele agora estava passando a Nabucodonosor. Cada parte daquela estátua era um reino, e a cabeça da estátua de ouro simbolizava ou representava o reino da Babilônia, representava Nabucodonosor, o império tão glorioso que Deus havia dado a ele. Ele era rei de reis. Porém, veja e observe de uma forma muito clara a palavra que Daniel traz aqui, que foi o Senhor Deus quem colocou ele nessa posição, quem deu a ele todo esse poder, toda essa força, toda essa glória. Porque, meus irmãos, não importa o quão grande seja o reino, mas todos eles foram constituídos pelo Senhor. O Senhor é quem de fato levanta reis e depõe reis. É Ele quem controla a história e o destino dos reis e dos povos. Então Daniel fala aqui para Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro na estátua, e o seu império ia vigorar durante algum tempo, o império babilônico, né? Mas ele seria então sucedido, vencido por um outro império que viria depois dele, que é aqui simbolizado pelos braços e pelo tronco de prata, que provavelmente é o Império Médio-Persa, que foi liderado pelo general Ciro e que venceu a Babilônia e se tornou a grande potência daquela época. Só que depois do império, que foi simbolizado aqui pelos braços e o tronco de prata, veio um outro, que está aqui representado pelo ventre e os quadris de bronze. E aqui os comentaristas, uma parte deles, bons comentaristas, acreditam que se trata justamente do Império Grego. O Império Grego que vai, através de Alexandre o Grande, vencer o Império Médio-Persa e se tornar a grande potência do mundo. Esse é o terceiro reino. Mas aí vem um quarto, que aqui está representado pelas pernas de ferro e os pés de ferro e de barro, que é também compreendido por bons comentaristas como sendo o Império Romano, um império muito forte, um império que de fato governou com mão de ferro, dominou, suas legiões conquistaram muitos povos, porém
se tornou enfraquecido, e aí é simbolizado aqui pelos pés de ferro e de barro. Ele se enfraqueceu mediante as alianças que ele foi fazendo. Então, queridos, esta estátua de Nabucodonosor, ela representa os reinos deste mundo. Vários reinos poderosos que tiveram a sua ascensão e por fim tiveram também a sua queda. E eles podem ser diferentes em glória, eles podem ser diferentes em extensão, não é? Porém, uma coisa eles têm em comum: todos eles passaram, todos eles eram passageiros. E isso vai então contrastar com aquilo que Daniel vai revelar aqui na sequência do texto, verso 44 e 45, que diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e elas esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então veja, queridos, 500 anos depois que Daniel teve essa visão, veio o Senhor Jesus Cristo. Os reinos da Babilônia, Médio-Persa e grego tinham passado. Quem dominava o mundo era Roma. E Jesus nasce justamente naquele império, um império que dominava os povos com mão de ferro. Mas veja, queridos, que coisa extraordinária. Jesus não nasce por obra humana, não é? Ele nasceu e ele veio ao mundo por uma obra divina, a obra do Espírito Santo ali no ventre da Virgem Maria, né? Quando ele nasce, o rei da época ficou com medo e mandou matar todos os meninos, todas as crianças. E aí o Senhor Jesus, após 30 anos, ele então inicia o seu ministério, pregando, fazendo milagres, e ele vai expulsando demônios. E aí lá em Mateus capítulo 12, verso 28, diz assim, o Senhor Jesus diz assim: se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus é chegado sobre vós. E lá em Lucas ele diz algo interessantíssimo. Ele vai dizer que o reino de Deus não é divisível à aparência, mas ele está dentro de vós. Porque agora, no início do reino de Deus, esse reino ele assume uma forma mais discreta, uma forma em que ele vai agir transformando o coração das pessoas. A princípio, o reino de Deus não veio como os judeus gostariam que ele viesse, como um reino político, dominador, que subjugasse os outros povos. Mas o reino de Deus veio para ser implantado nos corações das pessoas. Jesus é quem implanta o seu reino, e quando ele é assunto aos céus, ele derrama o seu Espírito e dá poder à igreja para avançar, para crescer. Você olha o livro de Atos, você vai ver claramente, no início eram 120, o Senhor Jesus derrama o seu Espírito, uma pregação de Pedro
quase 3.000 almas são salvas, quase 3.000 pessoas acrescentadas à igreja de Cristo, e não para por aí. Você vai lendo o livro de Atos e você vai ver como o evangelho ele vai se expandindo. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, os gentios, os confins da terra. E ali no meio daquele crescimento exponencial do reino de Deus, Roma se levanta contra a igreja de Cristo e passa a martirizar os servos de Deus. E o que é que acontece? O sangue dos mártires se torna semente do evangelho. Quanto mais eles matavam, mais cristãos surgiam. Porque o reino de Deus, queridos, como o próprio Senhor Jesus disse, ele é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Quando é semeado e quando ele germina e cresce, se torna uma árvore grande, frondosa, que muitos vêm se abrigar nela. Então Cristo ele já começou aqui a implantar o seu reino. Nesse período em que nós vivemos, queridos, o modo como Deus opera e implanta o seu reino é um modo que nós podemos considerar como sendo interno e invisível. Mas quando Cristo retornar, ele vai vir destronando os reinos deste mundo, e aí sim o reino será algo visível e vai ser estabelecido para todo sempre. Nós vivemos em um período que é considerado pelos teólogos do já e do ainda não, não é? Ou seja, o reino de Deus já chegou, nós já desfrutamos os benefícios dele, mas ainda não foi instaurado em plenitude. Isso só vai acontecer quando Cristo retornar. Um texto lá do Novo Testamento é importante que nós venhamos a lembrar, para que a gente possa ter bem fixo na nossa mente essa questão de que aqui a pedra é Cristo. Lá em Mateus 21, é dito assim, verso 42: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? E aí no 44, todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Lembra do sonho? A estátua está aqui, os pés da estátua, a pedra vem, atinge o pé, em cima dos pés, destrói, a estátua desmorona, cai por cima da pedra e fica reduzida a pó. Queridos, a pedra aqui é Cristo, e quando ele vem para instaurar o reino dele. Então o capítulo 2 aqui vai ter o seu desfecho. Nós vamos ver aqui a atitude então de Nabucodonosor para com Daniel e seus amigos. Vamos acompanhar aqui o final, verso 46 em diante. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos céus, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então veja, irmãos, irmãs, após aquela manifestação do poder e da sabedoria de Deus, Nabucodonosor
reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, ou seja, ele está acima, ele é superior aos deuses, inclusive ali da Babilônia. Nabucodonosor também reconhece que Deus é o Senhor de reis, e aqui ele está fazendo menção ao poder de Deus, que controla a história, que controla os reis. Ele diz mais que Deus é o revelador de mistérios. Aqui ele está exaltando o atributo do conhecimento, da sabedoria de Deus. E ele fica tão grato a Daniel que ele o promove a governador ali da província da Babilônia, coloca ele como o chefe supremo dos sábios, atende ao pedido de Daniel de colocar ali os seus 3 amigos em postos de maior influência na sociedade ali da Babilônia. E Daniel continuou servindo ali ao rei. E é interessante, queridos, porque nós vemos que por meio dessas manifestações do poder, da sabedoria de Deus, Deus mostra ao rei da Babilônia, a todos ali que estavam e que faziam parte da província da Babilônia, que ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele desbancou os deuses da Babilônia, os reduziu a nada. E é interessante quando nós observamos aqui e pensando na nossa vida, pois nós também somos pessoas que vivemos aqui, mas o nosso reino não é daqui, né? E quando você lê a história de fidelidade desses jovens, eu sei que quando nós buscamos ser fiéis a Deus aqui, neste mundo que nós vivemos, muitas vezes a gente vai ter que pagar o preço, né? A gente vai sofrer perseguição, a gente vai perder muita coisa, mas não significa que vai ser só assim, porque se você observar, quanto mais fiéis a Deus eles eram, mais Deus os abençoava, mais o próprio rei os respeitava. Quanto mais fiéis, mais eles eram reconhecidos em suas capacidades. Então, queridos, nós devemos ser fiéis não para receber reconhecimento, mas porque é agradável ao Senhor, né? Mas fique sabendo que Deus também honra aqui neste mundo os seus servos que são fiéis a Ele. Não faça pensando na honra do mundo, porque ela pode não vir, mas se ela não vir, a honra do Pai é mais do que suficiente. Mas se Deus quiser, Ele pode também agraciar você. Então permaneça firme, não queira se moldar ao meio no qual você se encontra, mas busque fazer sempre a diferença, porque você vai ver muitos reinos aí gloriosos, mas o reino do qual você faz parte, ele é o único que vai durar para sempre. Eu gostaria então de trazer algumas aplicações às nossas vidas. Primeiro, queridos, essa mensagem de Daniel capítulo 2, ela serve para nos lembrar que a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? Tudo o que Deus mostrou a Daniel realmente aconteceu. Você já parou para pensar nisso? O império da Nabucodonosor foi substituído pelo Médio Persa, que foi substituído pelo império grego, que foi substituído pelo romano. Cristo então nasce ali no Império Romano, e ele é essa pedra que não vem de mãos humanas, mas que procede do Senhor. E ali, com uma criança humilde ali de Belém, ele vai começar seu ministério aos 30 anos, e ele começa a estabelecer o reino de Deus, e esse reino permanece crescendo até o dia de hoje. A pedra está só aumentando, e tudo que Deus mostrou a Daniel,
aconteceu. Tudo que Daniel profetizou aconteceu. Querido, se ainda havia alguma dúvida no seu coração a respeito da veracidade da palavra de Deus, esse texto deveria ser suficiente para diluí-la. Se você ainda pensa que a palavra de Deus é um livro como qualquer outro, saiba que não. Ele é o único livro inspirado por Deus. Logo, ele não contém erros. Logo, tudo que está escrito ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Isso significa, queridos, que nós devemos gastar tempo e nos debruçar sobre essa palavra, aprender mais, torná-la nossa única regra de fé e prática, nos apegar às promessas da palavra do Senhor, porque elas são verdadeiras, e também temermos as suas ameaças, porque elas também são verdadeiras. Mas uma segunda aplicação, quero perguntar a você: você já faz parte desse reino? Porque todo ser humano, quando nasce neste mundo, ele nasce debaixo do reino das trevas. Essa é uma realidade, queridos, inescapável. O homem precisa que Deus o transporte do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E como é que isso acontece? Pastor, o que é que tem que acontecer na minha vida para eu poder fazer parte do reino de Deus? Para eu também não sofrer, não é, a ira de Deus, os castigos de Deus eternos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele colocou uma condição que é indispensável para você ver o reino de Deus. Quando ele conversa com Nicodemos lá em João 3,3, quando arguido por aquele líder religioso, ele vai dizer o seguinte: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a condição indispensável. Você quer ver o reino de Deus, você quer participar do reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas não cai no mesmo erro de Nicodemos, de pensar que você vai ter que voltar ao ventre materno. Não, é um nascimento espiritual, como Jesus mesmo disse a Nicodemos. Novo nascimento significa conversão. Conversão significa arrependimento e fé. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Já dizia João Batista, antes de Jesus, né? Jesus chega e diz: o reino de Deus já está entre vós. Crê de todo o coração, porque o reino de Deus, meus queridos, ele também é como um tesouro precioso, que quando alguém encontra, ele vai e vende tudo que ele tem para poder adquirir. Então é algo que vai demandar de mim e de você uma renúncia das coisas deste mundo, para que a gente possa abraçar este reino de fato e fazer parte dele. Terceira aplicação: as promessas quanto ao estabelecimento do reino de Deus deveria trazer esperança ao coração dos servos de Deus. Certamente essa mensagem de Daniel capítulo 2 trouxe esperança ao povo de Deus ali exilado na Babilônia. Certamente eles pensaram: não podemos esquecer que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, e mesmo aqui na Babilônia Ele está cuidando de nós. É Ele quem remove reis, é Ele quem estabelece reis. Este reino tão suntuoso, tão pomposo, tão cheio de glória da Babilônia, ele vai passar, e o reino eterno de Deus está vindo, e quando ele vir, ele vai durar para sempre. Isso consolou certamente o coração daqueles exilados, e deve consolar também o nosso coração, nós que somos exilados aqui, somos forasteiros, peregrinos em terra estranha. Sabemos que o reino de Deus já foi implantado pelo Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda. Sabemos que esse reino ele já nos alcançou, ele já se expandiu e chegou até nós, e nós temos responsabilidade para com esse reino.
Ao invés de vivermos ansiosos pelas coisas deste mundo, o que é que Jesus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Viver de acordo com a justiça do reino. Viver para proclamar este reino, porque esta é uma das nossas missões. Foi que Jesus disse que ele não voltaria até que o evangelho do reino fosse pregado em todas as nações. Então nós também devemos participar da promoção deste reino. Queridos, somos privilegiados porque vivemos, num período em que nós já tivemos a oportunidade de ver a implantação do reino de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um privilégio maravilhoso de olharmos para a história, olharmos para trás e vermos como tudo foi se cumprindo. Que possamos guardar firme em nosso coração a esperança do retorno de Cristo e a implantação plena do reino de Deus. Pode demorar séculos, não importa, mas ele vai chegar. Eu posso não estar vivo, mas ele vai chegar, e isso é que importa. Que a eternidade já está garantida no reino de Deus. Não sabemos quantos reinos passarão até que ele volte, mas a certeza da vinda dele é o que nos consola. Então, volto a dizer, não fique impressionado com os reinos deste mundo, pois todos eles têm o seu prazo de validade. Vai cair. Mas o reino do qual você faz parte, esse nunca vai cair. Esse nunca será sucedido por outro. Esse vai durar eternamente. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Ele possa, de fato, fazer com que essas verdades sejam guardadas em nosso coração.